Pode sentar. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Amém. Eu queria que você abrisse em Juízes, capítulo 7. Hoje de manhã, eu preguei sobre Juízes, capítulo 6. É como se fosse um complemento da pregação de manhã. Juízes, capítulo 7. Juízes está logo depois de Josué. Josué está logo depois do Pentateuco, né? Juízes 7, nós vamos ler um versículo por enquanto. O versículo 22. Acharam? Amém. Com certeza você já ouviu pregações sobre isso, né? Juízes 7, 22 diz assim: quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Só até aí. Feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua mensagem, que seja, Senhor, uma mensagem a cada coração neste lugar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo ministre, Pai, que nós cremos que a Tua palavra é verdadeira e quando diz que Tu diretamente ministraria a nós, Senhor, que eu seja apenas um instrumento, Pai, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça a explicação da palavra para cada um individualmente, Senhor. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus deu a vitória a Gideão. Você conhece, você sabe que eram 300 homens, né? E apenas 300 homens, duelando com vários povos, não era um só, eram vários. Mas esses 300 homens foram escolhidos de uma forma especial por Deus. Deus escolheu 300 homens para que eles tivessem a vitória por Israel. De manhã nós lemos, né, o povo, né, de Israel tinha começado a idolatrar outros deuses na terra de Canaã. Eles não tinham se livrado dos deuses. E quando eles fizeram isso, Deus foi lá e puniu com o ataque dos midianitas. E aí os midianitas vieram, tomaram a terra e eles ficaram acuados. Ficaram numa situação muito ruim. Como hoje, muitos de nós, às vezes, somos acuados e temos que saber como reagir. Aquele povo tinha que saber reagir. E essa foi a pregação pela manhã, né? E, de uma outra forma, nós falamos, né, que de Deus não se zomba. É como está lá em Gálatas, de Deus não se zomba. E nós zombamos de Deus quando nós fazemos várias coisas, inclusive não confiar nele. Então nós dizemos que somos evangélicos, nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas não cremos muitas vezes que Deus pode nos livrar de uma situação, pode nos livrar de algo que acontece para nós, né, na nossa vida. Muitas vezes a gente tem medo de algumas coisas e vivemos a vida aquém daquilo que podemos, porque nós não cremos, né, que Deus pode nos livrar. E quando não cremos, estamos zombando de Deus. Quantas pessoas se acham cristãos, né, ou dizem ser cristãos, mas não têm a confiança em Deus. A confiança é mais nas coisas desse mundo do que em Deus. E aí a pergunta que eu faço é: você é como um daqueles 300 de Gideão? Você considera que você é um escolhido do Senhor? E a Bíblia, né, ela fala de escolhidos no sentido de você. Quem são os escolhidos de Deus? A quem Jesus veio salvar? Você sabe a quem Jesus veio salvar? A todos. A todos. Então, os escolhidos são aqueles que respondem a esse chamado. Você se considera um escolhido do Senhor? Se você se considera um escolhido do Senhor, você tem que entender, você tem que viver como um guerreiro, porque é isso que nós somos. Nós vivemos a nossa vida inteira em combates com a nossa própria carne, em combates com doenças que vêm sobre nós, com tristeza que abatem a nossa família. Muitas coisas acontecem e nós temos que continuar firmes. Aqueles que não aguentam,
essa pressão ficam pelo caminho, né? Acabam desacreditando. Infelizmente, né, nós vemos muito isso, né? Pessoas que criam e depois, porque aconteceu algo, elas deixam de crer. O que você precisa para ser um escolhido do Senhor? O que você precisa para se sentir? Porque quando você se sente um escolhido de Deus, você se sente forte para continuar caminhando, para continuar vencendo, para continuar batalhando. Mas como é que você... o que você tem que fazer? O que você precisa fazer para ser um escolhido do Senhor? Talvez essa história desses 300 de Gideão seja uma das histórias mais contundentes, mais visíveis, né? Sobre como Deus escolhe os guerreiros. Porque nós vamos ver aqui, né? Ele vai e escolhe especificamente, ele usa, né, de algumas provas, de alguns testes, e chega àqueles homens que ele queria para aquela batalha específica. Sabe, a primeira coisa que nós vemos aqui está lá no versículo 1 do capítulo 6. Eu quero que você volte ao capítulo 6, nós vamos ler aqui. E diz assim: de novo, isso eu enfatizei de manhã, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas, para você saber, alguns acham que o midianita era os descendentes de Ismael, né? Mas existia um filho de Abraão chamado Midian, tá? Então, eu acredito que sejam o povo gerado por esse filho de Abraão, Midian, né? Então, os midianitas, eles eram parentes dos israelitas, né? E Deus, ele foi e mandou esse povo, porque o povo estava adorando aos deuses errados. Eles estavam adorando a coisas que não era para adorar. E a gente, às vezes, pensa assim, mas eu não faço isso. Nós fazemos. Quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança no dinheiro, quando nós depositamos a nossa fé em pessoas, né? O mundo cai quando alguém trai você. Não pode ser assim. A nossa fé tem que ser em Deus. Ele é aquele que merece, né, o nosso louvor, a nossa confiança. E aqui mostra, né, a primeira coisa é que Deus escolhe pessoas, né, vindas da família que não o conhecem. Olha o que eu estou dizendo para você. Ele pegou aqui, olha só, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Deus escolhe pessoas vindo de famílias que não o conhecem. Hoje, né, não existe mais a necessidade de você ser um hebreu, você ser um judeu, para você ser o escolhido. Ele escolhe a todos que o recebem, a todos que o respeitam, a todos que o amam, que o obedecem. É assim que Deus escolhe. Você pode ter uma linhagem, né, dentro da igreja, e isso servir para você, para a sua perdição, porque você vai ficar, né, não, o meu avô foi o pastor tal que fundou a igreja tal. Isso não vai servir de nada, porque a salvação é individual. Então a primeira coisa que nós vemos é que nós precisamos crer em Deus, precisamos nos entregar a Deus e não ter, né, não ser porque nós temos algum vínculo com alguém. Não, eu sou o parente do fulano de tal. Isso não serve de nada. Nada. O que nós vemos é que Deus escolhe a todos aqueles que obedecem, né? Se você obedecer, você é escolhido. E a segunda coisa é que Deus, ele não escolhe só, né, os que respondem prontamente. Às vezes acontece, isso acontece porque Deus sabe. Eu costumo usar um exemplo, né? Quem já jogou xadrez sabe do que eu estou falando. Quem é daquela época, né, que era muito divulgado os campeonatos internacionais, né? Eu lembro de 1 ou 2 nomes, Bob Fischer, Kasparov e Karpov, se eu não me engano. Alguém sabe do que eu estou falando? Alguém ouviu já esse nome? Oh, que bom. Esses homens, eles tinham uma capacidade tremenda, de olhar o tabuleiro e ver, eu vou chutar um número que eu não me recordo, né? De ver 7 jogadas à frente. Eles conseguiam ver todos os movimentos possíveis daquela pessoa que estava do outro lado do tabuleiro fazer
até 7 jogadas. Imagina, é muita coisa. São 8 peões, tá certo? São 8 peões, né? São 2 torres, 2 bispos, 2 cavalos, um rei e uma rainha. Então, são muitas peças, né? E a pessoa conseguia antever isso. O nosso Deus, ele consegue antever todos os lances de todas as vidas, não só das pessoas que estão aqui, mas de todas as pessoas no mundo inteiro. E ele, quando ele vê, né, a possibilidade futura, e é isso que eu estou falando para você, às vezes você não entende, né, os caminhos que você segue para novamente se encontrar com Deus. Você faz um caminho longo, né? Você se afasta, você já esteve na igreja, você conheceu a Deus, você se dedicava a Deus, aí você faz um longo caminho, de repente, você é posto de frente para um amigo que começa a te falar de Deus na hora que você está precisando, que você está na pior, que você está passando por um sufoco. E aí, nessa hora, aquele plano de Deus, ele se concretiza. Então, por causa disso, porque Deus, ele tem uma presciência, e por causa disso, é que ele tem muita paciência. Muitas vezes você se afasta de Deus, muitas vezes já foi dada uma chance para você, você já foi chamado, você já tem gente que, talvez nem todos entendam, mas que você é batizado com o Espírito Santo e passa essa fase, você deixa morrer isso em você passa a não acreditar mais. Tem pessoas que desacreditam que foram batizadas com o Espírito Santo. Então as pessoas, muitas vezes, têm uma transformação, mas não para o melhor, mas sim para o pior. Mas Deus, ele insiste. Se ele sabe o resultado que vai dar uma ação dele, uma ação de um filho dele, um mensageiro, né? Um mensageiro, e aí a palavra mensageiro é anjo, né? Nós costumamos usar só para os seres celestiais, mas ele manda um anjo, né? Como é um jargão evangélico, ele vai mandar um anjo para você, significa, ele manda um mensageiro para falar naquela hora que você precisa. E aí você volta aos caminhos de Deus, você se rende novamente. Deus, ele não escolhe só aqueles que respondem prontamente. Ele não escolhe só aqueles, né, que vão se manter sempre no caminho. Muitas vezes as pessoas se desviam e voltam. Aqui na igreja tem um exemplo, né? Eu chamo de fênix, né? Nós temos 2 fênix aqui na igreja. Um fênix, eu não vou falar o nome, porque... Está gravando não, Felipe? Tá? Então não vou falar o nome. Temos um fênix, né, para o trabalho. O homem já teve vários trabalhos, e Deus sempre vai lá e sustenta, né? Um deles, ele precisava casar e perdeu o emprego. Aí Deus vai lá e sustenta. Um deles é esse. E o outro é uma pessoa que se desviou 3 vezes. Olha, eu nunca tinha visto isso. E ele voltou aos caminhos do Senhor. Isso é coisa maravilhosa. Sabe, Deus, ele sabe o que vai acontecer. E ele, se vê a possibilidade de você entregar os seus caminhos a ele, se ele vê a possibilidade de você conhecê-lo melhor, ele vai insistir com você. E você não deve desistir, você tem que continuar. Você não tem porquê negar esse Deus que um dia você conheceu, negar esse Deus que um dia você sentiu a presença. E se você não sente hoje, é porque fatalmente você fechou o seu coração, endureceu o seu coração, e por isso você não sente. Porque todos aqueles que abrem o seu coração, Deus vai lá e fala, creia nisso. E hoje é mais uma oportunidade para que isso aconteça na sua vida, é você deixar Ele falar, através dessa mensagem, que o Espírito Santo fale a você. Mas eu queria que você fosse comigo no versículo 10. O versículo 10 diz assim: E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Deus fala, não faz isso, você está entrando numa furada, e você vai e faz aquilo. Deus falou, sai dessa vida de pecado, você não tem que fazer isso. Aí você vai lá e faz, você insiste. Aí o seu coração vai endurecendo e você se afasta. Mas ele vai lá e insiste, porque é isso que o texto mostra. Ele não abandonou
esse povo, ele não abandonou esse povo, ele foi lá e buscou esse povo. Ele mostra que eles deixaram, né, a vida que eles deveriam ter, mas Deus insiste e chama um homem para salvar toda aquela nação. Ele insiste e vai a um homem e chama aquele homem para salvar a nação. Então, Deus escolhe mesmo as pessoas que já o rejeitaram. Você já foi rejeitado por alguém? Alguém já foi rejeitado por alguém? Você sabe como é duro, não é? Ser rejeitado. Falarem mal de você, dizer que você não serve não. Você não serve não é terrível, né? Você não serve não. Ser rejeitado é uma coisa muito dura. Deus é rejeitado por esse ser ínfimo, que é o ser humano. Deus, perto do ser humano, Deus é enorme em poder, em glória. Nós não somos nada. E você recebe o chamado, Deus te chama e você rejeita. Sabe o que é isso? Duas coisas, loucura e burrice. Porque nós, gente, nós deveríamos agarrar toda e qualquer chance que Deus nos dá. E Ele faz isso por nós, Ele nos ama. E como nós, por coisas que às vezes outros seres humanos fazem conosco, que a gente vai e culpa a Deus. Como é que pode um troço desse? Deus não tem culpa de nada. Se eu errar com vocês, a culpa é minha, não é de Deus. Você não tem que se afastar de Deus. Se alguma pessoa nesse corpo que se reúne, nessa igreja, nesse lugar, fizer algo contra você que chateie você demais, você não tem que culpar a Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele mandou o Filho dele morrer por nós. Então, você pode estar, né, como num vestibular, né? Você pode estar na reclassificação. Sabe o que é reclassificação? Você não passa na primeira, mas está na lista. Pois é, Deus vai lá e te busca. E Deus não rejeita ninguém que queira a Ele. Você só precisa deixar o seu nome na lista, né? Você só precisa, ao ser chamado novamente, responder. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é que muitas vezes aqueles que Deus chama ponderam com Ele. Começam a reclamar, começam a falar coisas ruins, né? Porque algo ruim está acontecendo, a pessoa começa a reclamar, né? E isso aconteceu com Gideão. Gideão foi chamado por Deus, e aí ele no versículo 13, leiam comigo, diz assim: Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem que não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Uma pergunta, né? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então, a terceira coisa é que mesmo que você comece a reclamar, a ponderar com Deus, Ele te busca, Ele te escolhe, Ele te quer. Mesmo que você cometa esse erro tremendo, mesmo que Ele te chame várias vezes, várias pessoas chegam a você e trazem, né, o Evangelho, a mensagem do Evangelho, dizendo para você, o mais importante não é essa vida, é a vida eterna. A vida hoje, nós temos, 80, os mais felizardos ou não, né, vivem até os 100, mas é um período muito curto. O melhor para nós é a vida por vir, a vida depois. Essa é a mais importante. Então, sabe, nós precisamos entender, e as pessoas reclamam o que está acontecendo hoje, como Gideão reclamou, o que estava acontecendo naquela hora. Mas Deus ainda insiste. Ele foi rejeitado pelo povo, o povo estava fazendo besteira, eles estavam, né, saindo de lugares, e aí o Gideão, né, não era ninguém especial. Não, ele não era ninguém especial. Ele mostrou que ele era de uma família menor, dentro de um clã menor, etc, dentro de uma tribo menor, e ainda assim Deus foi lá e buscou ele. E Deus faz isso conosco, não importa quem você seja, Ele busca, porque Ele quer a todos que o buscam, Ele o aceita. Deus insiste. Você já pode ter até negado a Deus, como Pedro fez com Jesus.
Você já pode um dia ter dito, eu nunca mais vou entrar numa igreja, eu não creio, e aí você fala um monte de bobagens, muitas vezes consequência do que o ser humano fez com você, e não o que Deus fez, mas você pode ter negado esse Deus maravilhoso, e mesmo assim, Ele insiste com você. E quando você abre o seu coração, volta tudo ao que era antes. Às vezes a pessoa consegue dar até passos maiores, né? Quando você abre o seu coração, Deus age. A quarta coisa que eu quero que você entenda é que Deus não escolhe para ser os guerreiros dele só pessoas corajosas. Muitas vezes nós temos medo, como Gideão mostrou ser um medroso, né? Porque ele vai e tem medo de fazer o que Deus queria, que ele tinha que enfrentar a família dele. E aí a gente vai ler nos versículos 25 e 27. 27. Leiam comigo. Versículo 25 diz assim, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, preste atenção, estava dentro da família dele o problema, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Versículo 26. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. 27. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, ele fez tudo de noite e não durante o dia. Você às vezes pensa, mas eu não tenho coragem de enfrentar uma mudança dessa. É uma mudança radical, é uma mudança que me exigiria isso, aquilo outro. Uma vez, eu tive que fazer essa minha decisão, quando eu tinha 14 anos de idade, eu decidi seguir a esse Deus. Eu tive que enfrentar alguns problemas, Eu tinha, inclusive, eu era o último dos católicos, dos filhos da minha mãe. O meu irmão não contava porque ele não era nada, mas eu ia à igreja, com ela, eu ia à igreja sozinho. E aí uma vez eu me lembro muito bem, estava no Fusquinha de uma prima da minha mãe estava no Fusquinha, e eu sofri uma pressão. A pressão foi a seguinte, viraram as duas para trás, eu estava no banco de trás, as duas, a prima e a minha mãe na frente, as duas olharam assim para trás e falaram assim, você não vai seguir essa religião não, porque a minha irmã mais velha já estava, a Lídia, minha irmã, já estava, e o meu irmão Eduardo também já estavam. Posteriormente, meu irmão, antes de falecer, ele também se converteu, mas todo mundo já estava lá. Eu era assim, o último a segurar a bandeira. Se eu não estivesse lá, acabava a bandeira. Não tinha quem segurasse. Então, elas fizeram uma pressão. Eu sofri uma pressão. E naquela ocasião, realmente, eu não sabia o que viria depois. Eu falei, não, eu vou continuar, eu serei católico. Porque eu estava enfrentando uma pressão, mas não havia necessidade daquilo, porque eu não tinha nada ainda. E depois Deus, Ele sabe o que faz, Ele sabe como Ele faz, E aí as coisas mudaram. Mas muitas vezes nós enfrentamos a família, como Gideão. Muitas vezes a gente tem medo de enfrentar a família. Muitas vezes, você pensa no que você vai deixar, do que você não vai deixar, e o meu testemunho eu sempre falo, estamos num período, eu adorava carnaval, sabe? Eu adorava carnaval. Simplesmente, minha mãe, ela costurava muito bem, além de fazer bolo muito bem, ela também costurava muito bem. Então, eu já tinha fantasia, eu já tinha saído de Capitão Asa, de pirata, de não sei o quê. Eu era uma criança, eu adorava aquilo. E aí, eu me converti, 14 anos, e a família ia andando, Voluntários da Pátria, a gente tinha um clube ali em Guanabara, meu pai era sócio. Então, a gente, como tinha um bloco ali, não lembro qual o nome do bloco, na rua, que tumultuava. Então, a gente ia a pé da nossa casa até lá ao clube. E o meu pai ia, apesar de não brincar nada, mas ele ia junto, Então,
Então, e a família junto. Então, tinha aquele clima e tal. Aí, quando eu me converti, eu estava em julho de 1977. Aí eu pensei assim, e agora? O que vai acontecer? Mais uma mudança, né, que aconteceria, porque eu sabia que estava errado. Apesar de ser criança, né, e a criança, com mais de 10 anos, já tem um monte de besteira na cabeça, né, e acontecia isso comigo também. Mesmo lá, né, naquele baile, né, aconteciam coisas também. E eu sabia que aquilo estava errado. E aí, o que aconteceu foi que Deus simplesmente tirou aquela vontade. Aquela vontade foi embora. Não existia mais aquela vontade. Quando chegou o carnaval, eu nem percebi, eu fui para um retiro, como vai ter aqui na igreja, né? Fui para um retiro e foi maravilhoso. Então, eu saí de algo que eu gostava para sair de algo que eu gostei mais ainda, né? De ter contato com Deus, de buscar Deus. Então, aquilo, já não fazia mais falta para mim. Mas a pressão. Muitas vezes nós somos pressionados. Muitas vezes nós nos acovardamos. Nós pensamos, o que os meus amigos vão falar? Eu dou um testemunho, né? Já são 2 amigos meus que me ligam para pedir desculpa. Olha só. Porque eu, desde 14 anos, como eu falei, eu me converti. E aí, com 15 anos, eu fui para o Colégio Naval. E lá no Colégio Naval, meu amigo, a pressão era muito grande. E 2 amigos daquela época se converteram recentemente. E os 2 fizeram questão, né, de acharam meu telefone e falaram comigo. Um foi por e-mail, pedindo desculpa, porque falaram um monte de bobagem para mim, né? E para me pedir perdão, etc. e tal, e dizer que tinham se convertido. Eu falei, cara, está tudo esquecido. Glória a Deus, né? Então, pessoas que naquela época rejeitaram, as coisas mudam depois e passam a ser nossos irmãos. E é isso que nós temos que entender, mesmo para aquelas pessoas que vivem ao nosso lado. O bom é que você busque a Deus. É o melhor que você pode fazer por ela. Mesmo que ela te pressione, mesmo que os seus amigos te rejeitem a princípio, na hora que eles estiverem passando por sufoco, eles vão te procurar. Isso não é ruim, isso é bom. E que você não seja orgulhoso, né? E diga, está vendo? Que não vem um está vendo, né? Que você simplesmente o aceite com amor, porque é isso que a gente tem que fazer, porque é isso que Deus faz conosco. Então, Deus, Ele não chama os corajosos só. Existem pessoas que assumem, sou agora, quero nem saber, mas existem pessoas que temem, né, essa mudança. E Ele não chama só os corajosos. Muitas vezes você tem que fazer coisas, né? Você tem que, como Gideão, né, Deus mandou que ele mudasse a casa dele. Ele tinha que tirar um altar que era oferecido a um deus, Baal, né? Um deus que, digamos assim, naquela terra, ele confrontava com o Senhor, e ele tinha que ser expulso de lá, né? Aqueles que adoravam a ele, eles tinham que estar, a terra era prometida, né? É a terra onde eles deveriam dominar e adorar só o nosso Deus. E eles estavam no meio daquela gente. O próprio Gideão tinha deixado, não ele, né, mas a família dele tinha deixado aquele entrar erradamente. Então, muitas vezes, nós temos que fazer coisas, né? Eu vou à igreja, aí a pessoa pergunta assim, mas você vai de novo à igreja? Quantos de nós não passaram por isso? Você vai de novo à igreja? Eu já ouvi isso, até de pessoas, pais evangélicos, que têm medo, porque o filho está indo muito à igreja. Mas, gente, você passa por essa pressão, é normal, e você tem que pedir a Deus força, porque nem sempre você vai com a disposição e sem medo. Muitas vezes você vai com medo. Amém? Amém. Abram comigo. Capítulo 7 de Juízes, ainda, versículos 6 e 7, onde diz assim, o número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Aí eu vou explicar para você o que quer dizer esse texto.
quando você lê, você percebe que Deus estava escolhendo pessoas que estavam preocupadas, atentas, né? Então, ao invés, aqui está um riacho, ao invés de ele se ajoelhar e beber com a boca, ele ficava atento, né? Espada na mão, a outra espada na mão, pegava água e tomava água atento ao que estava acontecendo. Esses foram os escolhidos por Deus, né? Então, sabe o que você tem que entender? É que Deus envia a mensagem àqueles que Ele chama. E não rejeite essa palavra. Ele chama nós, né, para que você esteja atento à palavra dEle, que Ele está te chamando, que você entenda e que você queira ser um guerreiro do Senhor. Muitas vezes as pessoas não entendem, desistem pelo caminho. Não é uma vida fácil, porque você vai ter que resistir a muitas coisas, a muitas tentações, a pressão de família, você vai ter que resistir a muita coisa, e você tem que estar atento. Você, como um guerreiro do Senhor, você tem que estar atento. Atenção ao que está acontecendo à sua volta, para que você não caia. Amém? Amém. Esteja atento ao que está acontecendo à sua volta, porque isso é uma condição para nosso Deus, para nós sermos guerreiros do nosso Deus. Você não precisa ser forte ou importante. Versículo 15. Diz assim: quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou, 7:6. Eu errei o versículo aqui. 7:6. Não. Calma. É versículo 15. Deixa eu só ver se é no capítulo 6. Versículo 15. Ah, sim. Capítulo 6, por favor. Eu não anotei aqui o capítulo. Diz assim, capítulo 6, versículo 15, assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Você não precisa ser nada. Como eu disse de manhã, Deus, Ele multiplica a sua força. E você tem que entender isso. Você não precisa ser importante, você não precisa ser forte. Deus faz por nós. Deus faz conosco como nós estivermos. Pega agora capítulo 7, versículo 2 a 4. Diz assim: E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, vamos até o 4, pois ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Deus, Ele não precisa da força do homem. Ele precisa da sua confiança nele e a sua disposição. Se você quer ser um guerreiro, se você quer ser usado, o que Deus precisa não é da sua força, não é da sua coragem. Ele precisa que você se entregue. Se você precisa de uma vitória na sua vida, a mesma coisa acontece. Se você precisa que a sua vida seja mudada em alguma coisa, você precisa confiar em Deus. É isso que Ele quer de você. É só isso que Ele precisa de você. Ele não precisa da sua capacidade, porque Ele vai te capacitar para aquilo que Ele precisa que você seja usado. Amém? Amém. Deus, Ele não precisa também que nós estejamos, numa situação confortável. Ele muda as situações. Deus vai te usar, vai usar você no seu exército, com a força que você tem hoje. E versículo 14 do capítulo 6 diz isso. 6,14 diz assim: O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Sabe, Deus é um amplificador de força.
Ele só quer que você tenha disposição. Ele não precisa que você seja forte, porque Ele faz com que você seja forte. Ele faz com que você seja corajoso. Ele nos banha com o sangue de Jesus e nos protege. Ele nos transforma de pessoas, né, que não o agradavam, em pessoas agora que estão agradando ao Senhor, porque estão fazendo aquilo que Ele quer. Sabe, Ele só quer que você confie nele. Para você ser um guerreiro de Deus, confia nele, e você vai derrotar dentro da sua vida os seus inimigos, dentro da sua família você vai trazer a paz, você vai trazer aquilo que cada um precisa. Qual é a sua necessidade? A única coisa que você precisa para ser um escolhido, para abençoar a sua família, é você se entregar ao Senhor. Você não precisa ser forte, você não precisa ser corajoso, você só precisa confiar nele. Amém? Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Declare comigo, eu queria ter. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Meu ser, tu és o autor, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou